Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, que bom, estamos aqui nesta noite, mais uma noite, onde nós vamos falar da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e tem muito a ver com as coisas que nós estamos vendo nesses dias de hoje. Nós vamos falar sobre a história de Neemias, um homem de Deus. Um homem que colocou no seu coração o desejo de edificar as muralhas da cidade de Jerusalém. E vamos ver como foi a missão desse homem. Se foi uma missão fácil, se foi uma missão difícil e como foi que Neemias conseguiu concluir aquilo que estava proposto em seu coração. Amém? Então vamos ler o texto do livro de Neemias, no capítulo 4, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Amém? O som está bom, a imagem está boa. Como é que está aí, meu irmão, minha irmã? Está tudo bem? Dá um joinha para identificar que está indo tudo bem. Neemias capítulo 4 diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao Senhor Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Amém? Até aí está bom? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, por esta palavra, por esta oportunidade que temos, Senhor, de estar aqui, nesta rede social, podendo anunciar a Tua palavra. Senhor, sabemos que os dias são difíceis, Senhor, que há aqueles que estão como Tobias e Sambalate, tramando contra a Tua igreja aqui na terra, Senhor. Mas nós, como Neemias, precisamos nos posicionar
como verdadeiros guerreiros, usando as armas que tu nos deste, Senhor. Não as mesmas armas que os nossos inimigos normalmente usam contra nós. A mentira, a difamação, a inveja. Mas nós vamos usar as armas que Neemias usou. A oração, a vigilância e a ação. Por isso, Senhor Deus, prepara o coração de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Aqueles que estão conectados, que estão ligados, que se sintam, Senhor Deus, atingidos por essa palavra. Que eles permaneçam na tua presença, que permaneçam na tua presença e que deixem, Senhor, que a tua palavra gere o fruto no coração deles, assim como no meu coração também. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque não estamos aqui porque queremos aparecer na tela de um computador, de um celular, ou até mesmo na tela de uma televisão. Eu te agradeço porque esta oportunidade, Senhor, é uma oportunidade ímpar que não sabemos até quando a teremos, Senhor. Mas sabemos que um dia tu há de nos buscar, Senhor, para estarmos junto a ti. Então, nos ajude nesse tempo presente, nesse tempo de tantas dificuldades que temos para pregar a tua palavra. Nos fortaleça, Senhor, e que nós possamos ser sábios como Neemias foi, usando a arma mais poderosa que o homem tem. É a arma da oração. Essa arma é a arma mais poderosa. É a arma que Jesus, nosso Senhor e Salvador, tanto usou. Até na véspera da sua morte ele usou. E até no dia do seu último suspiro, naquela cruz do Calvário, ele também usou, quando ele disse: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Até no último suspiro, Jesus usou a arma mais poderosa que Deus nos deu. Dá-nos esse entendimento, Senhor. Dá-nos essa sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu irmão, dá tempo ainda, passa aí um zap. Você que está conectado, vê aí se o teu irmão, tua irmã não está ligada. Dá uma ligadinha para ele, passa uma mensagem para ele. Fala: poxa, vamos nos conectar no Facebook, vamos ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Veja, meus irmãos, o capítulo 1 do livro de Neemias, ele relata uma tristeza profunda no coração daquele homem, quando ele estava no cativeiro, e ele servia um homem poderoso. Ele era o copeiro do rei, o homem de confiança do rei. Por ser homem de confiança do rei, ele gozava de certos privilégios que provavelmente muitos dos que estavam vivendo em terras estranhas não estavam gozando. Mas Neemias, mesmo vivendo de uma forma, uma vida suave, uma vida agradável, comendo e bebendo de tudo aquilo que ele poderia, de melhor, mas ainda assim o coração dele estava lá em Jerusalém. Ainda que ele não fosse natural de Jerusalém. Neemias nasceu no cativeiro, mas ele queria saber notícias da cidade de Jerusalém, porque ele ouviu dos feitos de Jerusalém, do povo que vivia em Jerusalém, de como Deus agia no meio daquele povo quando eles estavam na cidade de Jerusalém, quando eles ainda estavam no Egito como cativos, e como Deus, com mão poderosa, os tirou lá do Egito, do cativeiro do Egito, passou o Mar Vermelho com eles e deu aquela terra para que aquele povo pudesse viver e tendo a Deus como soberano e único Senhor. Mas Neemias também tinha consciência de
de que o tempo de cativeiro que o povo estava passando tinha ligação direta com a vida que aquele povo que um dia teve tanta experiência com Deus, mas por ter se desviado de Deus, a boa mão do Senhor saiu de sobre eles e eles foram parar no cativeiro. Mas a boa mão do Senhor continuava com aquele povo, como continua até o dia de hoje, embora eles tenham rejeitado a vinda do Messias, mas a boa mão do Senhor ainda está com ele, porque o Senhor fez uma promessa para Abraão. E essa promessa continua e o Senhor é de honrar as promessas que faz. Então o povo está lá hoje em Israel, está lá em Jerusalém, mas ainda não aceitaram o Messias. Mas a boa mão do Senhor ainda está sobre eles. E Neemias aqui entendia claramente que o cativeiro foi fruto do pecado, foi fruto da idolatria que aquele povo se enveredou, da forma pecaminosa e como se afastaram de Deus. Então, um certo dia, um dos irmãos de Neemias foi visitá-lo. E ele então pergunta como estava Jerusalém. Isso você vai encontrar no capítulo 1 desse livro. Como estava Jerusalém e como estavam os moradores de Jerusalém. E aquele irmão de Neemias fala, olha, Jerusalém, o povo de Jerusalém está vivendo numa grande miséria. E a cidade está com seus muros derrubados e suas portas fendidas. E quando isso tocou no coração de Neemias, ele chorou. Ele chorou abundantemente e orou a Deus, pedindo perdão pelos pecados dele, dos pais dele, do povo. E ele propôs no coração ir a Jerusalém para edificar aquele muro, porque o templo já tinha sido erguido quando foi a primeira leva e a segunda leva dos que saíram do cativeiro. Mas a cidade tinha um templo, tinha tudo operando, mas ela estava aberta, ela estava vulnerável. Qualquer um podia entrar naquela cidade e fazer o que quisesse. Os muros no chão, as portas abertas, representam vulnerabilidade. É como um homem hoje, quando ele erra contra Deus, quando ele peca contra o Senhor, ele abre portas, e essas portas são como as muralhas de Jerusalém que estavam no chão. E Neemias propôs no seu coração, orou a Deus, e o rei autorizou que ele fosse para Jerusalém edificar aquela muralha. Veja, meus irmãos, que fé que esse homem chamado Neemias nos revela aqui, porque ele era copeiro do rei, nascido num cativeiro, não teve tempo de frequentar uma faculdade de engenharia, de arquitetura, não teve tempo de se especializar em nenhum tipo de edificação, mas ele propôs ir a Jerusalém para edificar aquela muralha. Isso é uma grande lição para mim e para você, que muitas vezes somos chamados para fazer algo na obra de Deus e colocamos o empecilho dizendo que não estamos preparados, não houve tempo para um preparo, não houve tempo para fazer um curso de teologia, um bacharelado, uma pós-graduação, um PhD, ou sei lá o que. Não, meu irmão. É Deus quem vai capacitar. E Neemias sabia disso? Que Deus o capacitaria para aquela missão. E os muros no chão significa cidade aberta, propensa a todo tipo de invasão. Mas nós sabemos que a palavra de Deus no Salmo 127, e versículo 1 diz que se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia, em vão edificam os que nela trabalham. Vejam, Neemias estava indo no poder de Deus, edificar a muralha,
Ele não estava indo para satisfazer um desejo pessoal de ser conhecido como o grande construtor das muralhas de Jerusalém. Não era essa a intenção de Neemias, de deixar gravado na história, deixar um legado para os seus descendentes como o homem que edificou as muralhas de Jerusalém. A intenção de Neemias não era essa. A intenção de Neemias era fechar as brechas, tapar as brechas, para que a cidade pudesse voltar a ser a cidade cujos moradores estavam todos sintonizados e em harmonia total, servindo ao Deus Todo-Poderoso. Essa era a grande intenção do coração de Neemias. Ele não queria aplausos. Ele não queria holofotes sobre a vida dele. Tanto que ele vai, na calada da noite, fazer uma vistoria para ter a dimensão exata da obra que tinha que ser feita. Mas veja, meus irmãos, quando alguém propõe no seu coração fazer algo para Deus, Satanás se enfurece. Ele se enfurece e ele vai fazer de tudo para tentar atrapalhar o bom andamento daquela obra, para que aquela obra não se concretize, para que aquela obra não seja realizada, para que os frutos daquela obra não venham a ser uma realidade. Você está entendendo, meu irmão? Porque a obra de Deus ela não é fácil exatamente por conta dos adversários de Deus que se levantam para impedir o crescimento e o bom andamento da obra. E isso aconteceu com Neemias. Está bem relatado aqui nos versículos de 1 a 3, veja o que está escrito. Está escrito que Satanás se levantou. Veja, e sucedeu que, ouvindo Sambalate, aqui um representante legítimo de Satanás naquele momento, assim como hoje nós olhamos para a situação do nosso Brasil e vemos como Satanás tem representantes legítimos na esfera do governo, tentando atrapalhar a obra de Deus. E ele disse no versículo 1, e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira. Ele ardeu em ira porque algo estava sendo feito que taparia as brechas e agora ficaria difícil o inimigo acessar aquele lugar. Veja. Por isso, quando nós convocamos uma reunião de oração na igreja, onde vamos estar juntos tapando as brechas, poucos são os que aparecem. Porque de uma forma ou de outra, o inimigo acaba sempre convencendo algumas pessoas ou criando algum tipo de obstáculo para que não haja um número grande e expressivo. Mas a palavra de Deus ela é tão fiel que ela diz que quando 2 ou 3 estiver reunido no nome de Jesus, o que for ligado na terra será ligado no céu. Então não precisa ter milhares de pessoas, só precisa ter 2 ou 3 com o coração como o coração de Neemias. O coração desejoso de edificar as muralhas e de tapar as brechas e de colocar as portas de entrada para impedir que o inimigo venha e faça um estrago. Amém? Vocês estão entendendo? Então diz que Sambalate, ele ouvindo, ele ficou irado. Ele ouviu que eles estavam edificando muro e ardeu em ira e se indignou muito e começou a escarnecer dos judeus que estavam ali trabalhando. E falou na presença dos seus irmãos e dos exércitos de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó das pedras que foram queimadas. Veja a estratégia do inimigo. Eles se reuniram e eles começaram a escarnecer daqueles que estavam fazendo o trabalho, que estavam fazendo a obra de Deus. Eles são os fracos.
Eu falei esta semana sobre vencer o mundo. Eu disse que para vencer o mundo é diferente de vencer no mundo. Vencer no mundo, você precisa se mostrar forte, você precisa se mostrar no melhor de todos, você precisa de alguma forma convencer as pessoas de que você é que é o bom, de que você é que é o poderoso, de que você é que vai poder fazer, vai concluir. Mas para vencer o mundo é diferente. Você precisa se mostrar fraco, que é para que você fique fortalecido por Deus. E eles aqui estavam dizendo, esses fracos, eles eram fracos de verdade na sua força, mas na força do Senhor eles eram muito fortes. Glória a Deus, aleluia. Veja, meu irmão, não se sinta fraco diante dos seus inimigos, se sinta fortalecido ainda que eles falem que você é um fraco, que você é um fracote, que você não consegue, que você não vai avante, não vai adiante, não vai conseguir. Ei! Quem é que pode dizer o que vai acontecer na sua vida é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Satanás sempre vai levantar os Sanbalates e os Tobias, meus irmãos, para impedir que nós edifiquemos os muros de proteção da cidade. Satanás quer uma cidade sem muro, aberta para libertinagem, aberta para prostituição, aberta para o uso das drogas, sabe? Há muitas igrejas que estão abrindo as suas portas para essas coisas, para o casamento de homens com homens, de mulheres com mulheres. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Tem muitas igrejas que estão abrindo as suas portas, mas Deus chamou a mim e chamou a você, meu irmão e minha irmã, para estarmos como Neemias, trabalhando para fechar essas brechas, edificar os muros e fechar as portas. Amém? Então, para isso, Satanás vai tentar nos enfraquecer diante dos nossos inimigos. Ele vai zombar. Talvez você esteja sendo zombado na sua casa, pelos seus irmãos, muitos até pelos próprios pais, ou pelos filhos, ou pelos parentes, ou pelos amigos do trabalho, são escarnecidos. Por que você ainda continua servindo a esse Deus? A tua vida está assim, está assado. Venha para o lado de cá e você vai prosperar, você vai crescer, você vai ficar rico, próspero. Abandone esse teu Deus, como aqueles amigos de Jó disseram para ele, a própria mulher de Jó disse para ele, abandone esse seu Deus. Nós precisamos ficar firme, porque o nosso reino não é aqui na terra. Amém? Nós estamos nesta terra, mas nós não somos desta terra. Não se sinta ameaçado por nada, meu irmão, nem mesmo por essa doença, nem mesmo por essa pandemia, nem mesmo por esses boatos, por que toda hora dizem morreu. Tá certo, está morrendo muita gente, mas nós vamos confiar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, para isso, Satanás vai tentar nos enfraquecer. Ele vai levantar outros aliados dele para zombar de cada um de nós. Eles vão dizer que fazem esses fracos judeus. Sanbalate estava tentando passar para os inimigos de Neemias que eles eram fracos. Olha, eles são fracos, nós podemos ir lá, nós podemos pisar neles, nós podemos chutar eles, nós podemos fazer o que nós quisermos com eles, porque eles são fracos. Vamos! Veja, meus irmãos, não há nada que vão protegê-los da nossa ação. Eles esquecem que a palavra de Deus diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O anjo do Senhor acampa ao nosso redor, meu irmão, minha irmã. Ninguém tem poder maior do que o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que fazem esses fracos? E ainda eles dizem, permite-se-lhes isso? Sanbalate estava preparando agora uma grande investida contra Neemias para tentar barrar a obra que Deus tinha colocado no coração dele. Nós vamos permitir que eles façam isso, nós vamos permitir que eles comecem, porque se nós não formos lá agora, eles estão colocando um tijolo, depois colocam o tijolo, quando nós formos olhar, a muralha já vai estar levantada. Vamos impedir agora, vamos lá, e é isso que eles têm feito, meus irmãos.
estão tentando barrar. Você já parou para pensar, discutir uma semana toda se as igrejas poderiam abrir as portas ou não? E eu passei aqui na Tijuca, em frente a uma academia, e a academia estava lotada de pessoas. Veja, os Sanbalates estão aí, os Tobias estão aí, eles não foram embora. O que fazem esses fracos? Vamos permitir que eles façam isso? Não, Satanás estava colocando a dúvida. Não, nós não podemos permitir que eles façam isso. Não podemos. E eles dizem mais, eles sacrificarão o Sanbalate, sabe, por ter parte, por ser parte de um povo pagão. Eles sabiam que eles faziam muitos sacrifícios, só que eles não sabiam que Neemias já tinha sacrificado ao Deus Todo-Poderoso. Veja, meus irmãos, e eles continuam escarnecendo aquele povo, tentando inflamar aqueles que eram contrários ao povo judeu a permitir que construíssem aquela muralha. E eles falam mais, acabarão num só dia. Então, quando Sanbalate percebeu que o povo judeu estava empolgado, que eles estavam empolgados para o trabalho, procurou desanimá-los, dizendo que aquele trabalho levaria muito tempo para ser feito. Não é assim? Muitas pessoas falam, vocês estão servindo a um Jesus, dizendo que ele vai voltar, mas isso fala-se há tanto tempo, desde que ele morreu há 2000 anos atrás, estão falando que Jesus vai voltar. Sabe, meus irmãos, o homem não sabe nada, sabe nada. Só passou 2 dias da morte de Jesus, só 2 dias, não é? Porque para Deus, um dia é como 1000 anos. Então, se se passaram 2000 anos, são para Deus somente 2 dias. Jesus está voltando, eles queiram ou não queiram. Jesus está voltando e vem arrebatar a sua igreja em nome de Jesus. E eles continuam. Então Sanbalate agora recebe um apoio de um homem chamado Tobias, que diz, por sua vez, Tobias acrescenta, ainda, olha só o que esse homem ele fala, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha o que agora Tobias, aliado de Sanbalate, está falando. Mesmo que eles consigam levantar esse muro, a raposa virá. Sabe, as raposas são eles mesmos, são as raposas, os inimigos de Deus, que se levantam contra Deus, que querem destruir a obra de Deus. Mesmo que eles consigam edificar, nós vamos lá e vamos derrubar. Ô, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não saiba. Há 2000 anos estão falando a mesma coisa. Vamos destruir e eles vão sumir da face da terra. Os romanos tentaram fazer isso. 1º, 2º, 3º, 4º século, eles tentaram fazer isso. O povo de Deus fazia buracos na terra, se escondiam debaixo da terra, e debaixo da terra eles realizavam seus cultos, falavam do amor de Jesus. Eles não conseguiram. Eles queimaram as Bíblias, queimavam Bíblias, e Bíblias eram distribuídas. Reis, imperadores vinham e tentavam prender, botavam no tronco, botavam na cruz, tacavam fogo. Mas o povo de Deus continua, está aí até hoje. Não é verdade? Está aí até hoje. Um certo imperador disse certa vez, cunhou uma moeda dizendo, agora nós acabamos com eles, de vez. E quando eles viram o povo de Deus estava crescendo de novo, aí levantam outro e falam, esse povo de Deus é como formiga. A gente mata uma e aparece uma porção de formigas. Meu irmão. Há muitos anos, há milhares de anos que eles estão falando sobre isso, que vão acabar com o povo de Deus. Vocês acham que eles vão conseguir? Seja como uma lei, proíbe o culto, alguma coisa? Nunca vão conseguir, porque
A lei de Deus está no nosso coração. Ei, esse ele não pode arrancar de lá. Isso eles não vão conseguir. Pode levantar Sanbalates, pode levantar Tobias. Seja o que for, nós vamos estar ali orando, intercedendo, buscando no Senhor nos fortalecer do nosso coração. Eles nunca vão arrancar. E é isso, e é por isso que a obra de Deus persiste até o dia de hoje. Amém? Mas Sanbalate, ele sabia que havia entre eles aqueles que seriam contaminados. Sanbalate, ele sabia disso. Ele sabia que se lançasse a semente do mal, alguns poderiam ser contaminados e através dessa contaminação, outros também seriam contaminados. O inimigo sabe disso, meus irmãos. Jesus disse que fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Basta um ser contaminado para que a obra do Senhor comece a ficar prejudicada. Mas ela nunca vai sucumbir, jamais vai sucumbir. Porque o Senhor Jesus, Ele é o cabeça dessa igreja. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos membros desse corpo. Amém? Estamos estudando, meu irmão e minha irmã, sobre os dons espirituais. Tivemos a primeira aula no domingo passado. Não falte, vá estudar, vai aprender sobre os dons, vai aprender sobre o Espírito Santo. Então Sanbalate, mas ele sabia, olha o que diz o versículo 10 e 11, para você ter uma ideia de como esse inimigo, ele tem as estratégias dele. Quando Pedro fala que nós devemos ter cuidado, né, porque o inimigo ele é astuto, 1 Pedro 5,8, ele diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao redor tentando uma brecha. Né? E as ciladas desse inimigo, elas são umas ciladas, são ciladas astutas. Ele diz no versículo 10, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Veja, meus irmãos, Judá, da tribo de Judá que estavam ali, investindo naquela obra, de repente eles se sentem contaminados. Eles foram contaminados e ele começa a dizer, olha, as nossas forças já se foram. As nossas forças já se foram, as forças dos carregadores. E há muito pó para se carregar, há muito monturo, há muita pedra, há muito obstáculo, há muita barreira. Ei, quem foi que disse que a obra de Deus é fácil? Jesus disse que não seria fácil. Ele disse que o reino de Deus é conquistado com esforço, com muito esforço. Jesus disse que o caminho é largo, a porta é larga, e muitos são que entram por elas, que andam por esses caminhos e que entram por essas portas largas, mas são caminhos que levam à perdição e à morte. E Jesus diz, entrai pela porta estreita, pelo caminho estreito, porque esses levam para a salvação. Não é fácil, meus irmãos. Nunca foi fácil. Não foi fácil no tempo de Jesus, não foi fácil no tempo dos apóstolos, dos patriarcas, e não é fácil nos nossos dias. E não vai ser fácil nos dias daqueles que nos sucederão. Até a volta de Jesus, nós vamos ter muita luta, mas vamos vencer, porque o Senhor é por nós. Amém? Glória a Deus. Então veja, Sanbalate sabia que as suas perguntas em tom de zombaria cairiam nos ouvidos do povo. E a intenção era exatamente essa, fazer com que o povo se desanimasse e que tivesse dúvida nos corações deles de que se eles iriam concluir a obra ou não. E eles começaram então a olhar para o volume de trabalho que tinha. Muita pedra, muito pó, muito obstáculo, muita barreira. É assim que Satanás faz, meu irmão. Primeiro ele contagia um,
para que esse contagie outras pessoas. Você não está vendo que a igreja não está crescendo? Você já percebeu isso? Ei, meu irmão, não deixe que essa contaminação entre no seu coração, porque esses são os conselhos de Sambalate e de Tobias. O homem e a mulher de Deus não para ficar ouvindo esses emissários de Satanás. Então, ele percebeu que se ele desanimasse o povo de Deus, a visão que Deus tinha dado seria desprezada, seria abandonada. E é isso que Satanás quer fazer. Sempre foi essa a intenção de Satanás. Lembra quando Jesus estava no deserto, 40 dias sem comer e sem beber? Satanás quis tentar desanimar Jesus. Satanás oferece pão para ele. Jesus queria comer um pão, transformar uma pedra em pão. É fácil. Satanás quer dizer assim, você pode comer algo que você nem trabalhou. É isso que Satanás tem colocado no coração de muita gente. Para que você está se esforçando muito na obra de Deus? Venha para o lado da facilidade. Lá vai ter muita coisa para você comer. Vai ter muito pão para você comer. Amém? Meu irmão, é difícil, mas essa é a nossa missão. Amém? Você que recebeu a visão de Deus e o sonho de Deus, não pode ficar com o conselho dessas pessoas que querem te desanimar. Ouça somente a voz de Deus. Aprenda isso nesta noite. Ouça somente a voz de Deus. Você que está ouvindo essa palavra, eu sei que há muitos irmãos que às vezes acessam a nossa rede social para ver as mensagens que são gravadas. Não se contamine com essas pessoas que não querem ver a obra de Deus crescer. Amém? Mas veja, e o problema é quando as sementes de Sambalate chegam às nossas mentes para nos paralisar. Quando o Senhor nos dá uma visão, um sonho, Satanás tenta colocar dúvidas em nossas mentes, tentando fazer o quê? Nos paralisar. A dúvida é algo terrível. A primeira coisa que Satanás falou para Jesus, ele diz, se tu és o Filho de Deus, ele lança uma dúvida. Quando Eva e Adão estavam no paraíso, Adão sabia da ordem de Deus para não tocar no fruto daquela árvore, mas Satanás lança uma dúvida na mente de Eva. Não é assim que Deus disse? E fala, certamente não morrerás. Lançou uma dúvida na mente de Eva. É isso que Satanás quer fazer. E muitas vezes ele consegue alcançar algumas mentes que estão fracas porque não buscam ouvir a voz de Deus, não buscam meditar na palavra de Deus, não buscam ler a palavra de Deus e ficam enfraquecidos e começam a eles mesmos se questionarem. Lembra quando Moisés mandou os espias espiar a terra, 12, um de cada tribo. Eles foram espiar a terra que eles herdariam e viram que a terra era boa. Eles estavam vindo do Egito, do cativeiro do Egito, venceram o Mar Vermelho, o Senhor abriu o Mar Vermelho para eles passarem, eles viram tanto o poder de Deus. Mas chegou na hora, quando eles olharam para aquela terra e viram os moradores da terra, eles ficaram amedrontados. Eles se viram como gafanhotos. É assim? É isso que Satanás quer fazer na sua vida. Fazer você se enxergar como um gafanhoto, como um Zé Ninguém. Ei, meu irmão, você não pode se esquecer. Foi por você, foi por mim, por nós, que Jesus subiu naquela cruz e derramou o seu sangue. A palavra de Deus diz que Deus nos amou de uma maneira tal que Ele deu o seu Filho quando nós ainda éramos pecadores. Nós éramos o Zé Ninguém, ou qualquer nome que queiram nos dar, mas hoje nós recebemos o poder para ser chamado Filho de Deus.
Amém? Mas Satanás consegue, muitas vezes. E as pessoas então começam a se questionar, será que nós seremos capazes? Será que Deus está nesse negócio? Será que receberemos a aprovação de Deus? Será que o tempo que nós temos é suficiente para prosseguir na obra? Será que temos gente suficiente para nos ajudar? Será que Deus vai enviar pessoas? Será que vai valer a pena depois de tanto sacrifício? Ei, essas dúvidas não podem entrar na sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Amém? Se elas estão passando pela sua cabeça, opa, fala assim, show dúvida, manda ele embora. Manda ele embora. Se o Senhor te chamou, não deixa essas dúvidas entrar na sua cabeça, não. É Sambalate, é Tobias que está querendo te influenciar. Amém? É eles que estão querendo te influenciar. Você recebeu a visão de Deus. E quando essas dúvidas vierem sobre a sua mente, digam em voz alta. E ao anjo, olha aqui, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Ei! Você serve a um Deus que tem a chave, que abre portas, e ninguém pode fechar, e que fecha as portas por onde o inimigo vão querer entrar para te consumir. Eles não vão poder abrir a porta que Deus fechar. Você está entendendo? Ô, meu irmão, deixe essa palavra entrar no teu coração. Talvez você se sinta amedrontado hoje por conta da pandemia. Talvez o tempo que você já não está mais indo à casa do Senhor. Não estou falando somente da igreja na qual sou pastor, não. Estou falando para aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Meu irmão, se você não está podendo ir na casa do Senhor, não desista. Ouça a palavra de Deus pelas redes sociais. Ouça a palavra de Deus pelo WhatsApp, pelo rádio. Leia a palavra de Deus aqui, ó. Está aqui, ó. Você ainda tem ela. No dia que tirarem tudo isso, a palavra vai estar gravada no teu coração. Ninguém vai poder tirar. Lembra, vale a pena. Vale a pena, porque a nossa vida, ela passa como um sopro. É como um sopro, não sabemos nada. É como um vento que passa, não sabemos nada. Mas o que te espera, o que me espera, é viver a eternidade ao lado de Jesus. Isso vale a pena. Isso vale a pena. Vamos lutar, meu irmão. Vamos lutar juntos. Amém? Vamos lutar juntos. Mas veja, Neemias, quando viu todo esse alvoroço, essa semente maligna, inseminada, no meio do povo que estava trabalhando com ele, Judá foi contaminado e já estava começando a contaminar outras pessoas. E Neemias sabia que a obra de Deus não podia parar. Mas o que fez Neemias? Neemias não expulsou a tribo de Judá, Neemias não se irou contra eles, Neemias não procurou se vingar, ele atraiu a Deus, a justiça de Deus. Olha o que ele fala, versículo 4 e 5 desse texto que nós estamos lendo, de Neemias 4, ele fala: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-lo-ás por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não risque de diante de ti o seu pecado, pois que eles se irritaram na presença dos edificadores. Então, Neemias, ele coloca essas pessoas que estão querendo servir e se aliar a Sambalate e a Tobias, ele coloca na mão de Deus, fala assim: ouve aqueles que estão escarnecendo, são esses que estão nos escarnecendo, que estão tentando paralisar a tua obra. É a oração que Josafá fez. 2 Crônicas, capítulo 20, você pode conferir. Ele fala: Senhor, eis que uma grande multidão se levanta contra nós. Vejam que Neemias não procurou vingar a si próprio, mas ele deixou a justiça nas mãos de Deus. Ele pediu que a vergonha caísse sobre a cabeça dos seus inimigos. Sabe, meus irmãos, eu tenho orado assim. Eu vejo as injustiças que são cometidas, esses homens que têm poder e que estão praticando a injustiça. Eu falo: Senhor, que eles sejam envergonhados. Eu oro como Neemias orou. Entendeu? Que fosse um despojo em terra de cativeiro e que nunca fossem perdoados. Por quê?
eles irritaram o próprio Deus. Então Neemias deixou a justiça na mão de Deus. A nós, meus irmãos, é mandado que nós não devemos nos vingar de nada. Não devemos deixar que o nosso coração entre e dê lugar à ira. Não. Vamos deixar na mão do nosso Deus. Para vencer nossos inimigos, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. É preciso união. É preciso união. O profeta Amós, ele fala, capítulo 3, se não me engano, versículo 4, ele fala, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Sabe, irmãos, é preciso estar unido. E ele fala que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Ele diz que um cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Você pode fechar com a mão assim, ó, assim com o meu dedo, e tenta ver se você tem força suficiente. Se você se agarrar um dedo ou outro, tenta, você não terá forças para se soltar. Assim é quando nós estamos juntos, em harmonias, unidos. Não é verdade? Então, para vencer o nosso inimigo, é preciso união. O versículo 6 desse texto que nós estamos vendo, ele diz isso, ele fala assim, porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Veja, Neemias conseguiu fazer com que o povo entendesse, olha, não vamos ficar ouvindo os Sanbalates, nem os Tobias, vamos continuar trabalhando, vamos continuar na obra de Deus, já colocamos esse povo na mão de Deus, agora vamos continuar, vamos fazer a parte que nos cabe. Tem gente que quer fazer a sua parte, quer fazer a parte de Deus também, não vai dar certo. Não vai dar certo, meu irmão. Você faz a sua parte, cumpre o seu chamado, cumpre a visão que Deus te deu, segue em harmonia com seus irmãos, com a sua liderança, e Deus vai fazer a parte dele. Amém? O povo se uniu e começou a trabalhar. Eles construíram a altura do muro até a metade. Veja o que diz Eclesiastes capítulo 4, versículo 2, diz assim, e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se rompe ou não se quebra com facilidade. Isso é lindo demais. A união é algo fantástico, é algo da parte de Deus. A desunião nós sabemos de quem é. Então, o que nós devemos fazer para vencer todo esse desânimo que Sanbalate e Tobias têm lançado no coração do povo de Deus? É porque o povo de Deus anda desestimulado. Tem gente que acha que Deus não está mais agindo, largou, abandonou a boa sorte. Ei, que é isso? Deus não abandonou ninguém. Ele não abandona, ele diz que ainda que a sua mãe que te pariu, né, te abandone, eu não te abandonaria. Deus não abandona ninguém. Entendeu? Deus está sempre junto contigo, meu irmão e minha irmã. E Ele tem algo muito melhor do que a vida que nós estamos vivendo aqui na Terra. Mas veja, precisamos estar unidos. Precisamos estar unidos. Mas não é só estar unidos. Agora, nós não vamos esperar que Sanbalate vai desistir de seu intento. Lá, quando Jesus estava no deserto e tentou, Jesus foi tentado 3 vezes, no final, diz assim, e o diabo se afastou dele por um tempo. Por um tempo. Sabe, o inimigo nunca vai desistir. Nunca vai desistir. Muitos de nós, talvez todos, um dia já tenhamos vivido boa parte da nossa vida afastados de Deus. Um dia o Senhor nos alcançou. Nós não achamos Jesus, Jesus nos achou, Ele nos encontrou, Ele nos libertou dos nossos temores, não é verdade? Mas Satanás nunca desiste, nunca desiste. Ele vai sempre procurar fraqueza, aquilo que te prendia lá atrás, ele vai sempre tentar de uma certa forma trazer o seu passado à tona. Mas quando isso acontecer, quando alguém vier te lembrar do seu passado, meu irmão, minha irmã, você fala assim, olha Satanás, você está querendo me lembrar do meu passado? Mas eu vou lembrar para você do teu futuro.
O teu futuro é o lago de fogo ardente. Não é verdade isso? Está escrito na palavra de Deus. Você quer me lembrar do meu passado? Eu vou te lembrar do seu futuro. Do meu passado, a palavra de Deus diz que ele não se lembra mais. Então, resista com a palavra de Deus. Resista com a palavra de Deus. Mantenha-se unido no lugar que o Senhor te colocou, submisso à liderança que Deus colocou sobre a sua vida. E não espere que Satanás vai desistir. Ele vai estar sempre tentando, sempre. Veja o que está escrito no versículo 7 e versículo 8. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas começaram a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Eles tentaram, e quando eles viram que o muro estava crescendo, eles falaram assim: agora nós temos que partir para o confronto direto. Vamos lá, vamos reunir todos os que temos aqui, vamos contra eles, vamos contra eles com força, vamos contra eles. Vamos contra eles e vamos vencê-los, vamos derrubar toda a muralha, seremos as raposas. Veja, meus irmãos, o inimigo nunca desiste, nunca desiste. Ao saber que a obra tinha avançado, ele ficou mais furioso ainda. A maior raiva de Sanbalate era porque as brechas estavam sendo fechadas. Não foi isso que está escrito lá? Ele disse aqui, ó, a obra ia crescendo, tanto a reparação dos muros de Jerusalém, versículo 7, que eu estou lendo, que já as roturas, ou seja, as brechas, se começaram a tapar. O inimigo detesta, o inimigo gosta, sabe, meu irmão? Daquele crente, daquele homem, daquela mulher de Deus, que vai ao culto fervoroso, canta, louva, e quando sai dali, dá uma escorregadinha para cá, dá uma escorregadinha para lá. O inimigo fica satisfeito com essas coisas. Mas quando o povo de Deus está ali buscando a presença de Deus, está resistindo às tentações de Satanás, ele fica irado. Quer vir com um exército maior, mas maior é o que está em você, maior é o que está em mim, do que aquele que está no mundo. Amém? Então vamos ficar firmes. No capítulo 10, versículo 10 de João, está escrito que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, fique tranquilo. Sanbalate e Tobias reuniram todos os inimigos de Israel, ou seja, os arábios, os amonitas, que lhes informaram do progresso de Neemias na construção do muro. Ao saber que a obra tinha avançado, ele ficou furioso e ele queria impedir que as brechas fossem tapadas. Veja, meus irmãos, eles queriam que as brechas estavam tapadas. Jesus fala assim: vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Veja, o inimigo não quer que você tape as brechas. Ele quer olhar e quer ver sua vida assim, ó, cheia de brechas, cheia de buracos, cheia de infiltrações, mas o Senhor quer que você tape essas brechas, que você feche as portas de entrada, que você dê liberdade ao Espírito Santo para te revelar aonde tem brecha para que ela seja atacada e tapada. O inimigo não quer isso. Ele vai dizer para você que já um dia bebeu, ele vai dizer: por que você não quer beber? Só porque você é crente? Olha, eles vão usar esse argumento contra você. Só porque você é crente, você acha que Deus é contra a bebida? Vai logo falar assim. Você já leu o capítulo 2 de João? Vai lembrar assim. Você já? Pois é, lá está escrito que acabou o vinho e Jesus multiplicou, transformou água no vinho, para deixar o pessoal mais bêbado ainda. Eles vão falar isso para você. Aí você precisa conhecer a palavra de Deus. Para dizer: que isso? Você está doido? Você acha que aquele vinho lá que Jesus transformou era vinho fermentado, vinho embriagante, que faz embriaguez? Que isso? Você está totalmente equivocado. A palavra de Deus diz que maldito é aquele que oferece bebida
para o outro. Isso está escrito na palavra de Deus. Então, comece a resistir usando a palavra de Deus. Então, meus irmãos, você vai se unir, o inimigo não vai desistir, mas o que você vai fazer? Você vai dar agora o golpe final. Como é que a gente vai dar o golpe final nessa história, pastor, da construção do muro, das brechas, das portas sendo colocadas nos seus lugares? Como que nós vamos tapar essas brechas, pastor? Nós vamos tapar essas brechas. O título dessa mensagem já disse. Você vai orar, você vai vigiar e você vai agir. É assim que você vai fazer. E foi assim que Neemias fez. Veja o versículo 9. Neemias diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Veja, Neemias diz que eles oraram, eles montaram turnos de oração e vigiaram de dia e de noite por causa deles. Jesus nos disse, Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos vigiar, meus irmãos, precisamos orar e precisamos vigiar. Neemias implantou este protocolo, vamos dizer, porque hoje a palavra de ordem é protocolo, né? É protocolo disso, protocolo daquilo. Orar, vigiar e agir. Então, um grupo está orando, o outro grupo está vigiando, o outro grupo está trabalhando. E não dá tempo. Não dá tempo para o inimigo entrar. Sabe, estamos fortes, estamos fortalecidos, estamos unidos, estamos com a mesma visão, estamos trabalhando na mesma obra. Vamos construir esse muro, vamos edificar essas portas e vamos tapar as brechas. Amém? Então o inimigo, ele não vai desistir, mas ele vai se deparar agora com uns guerreiros que sabem usar as armas espirituais, porque essa guerra é uma guerra espiritual, tá certo? Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra o quê? Os principados, potestades, dominadores deste mundo nas regiões celestiais. Então precisamos usar as armas espirituais. Você precisa usar as armas espirituais, e Neemias sabia muito bem disso. Porque a primeira batalha de Neemias foi convencer o rei a liberar. Como é que o rei ia liberar o homem mais importante depois dele? Que era aquele que servia o vinho para o rei. O homem que ele confiava. Na verdade, então Neemias orou, e o rei não apenas liberou, o rei deu recursos para ele construir o muro, o rei deu ordem para que outros governos dessem passagem para ele. Ele venceu a primeira batalha com a oração, e agora ele estava diante de Sanbalate, de Tobias e de vários inimigos que estavam tentando parar a obra, mas ele disse que, porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então eles vigiaram, eles oraram e eles agiram. Orar, favor de Deus, proteção de Deus naquilo que é a vontade de Deus. Deus nos chamou para a obra e nós vamos orar ao Senhor. Senhor, aqui os Sanbalate, aqui os Tobias, Senhor, que estão impedindo, tentando impedir o crescer da tua obra, Senhor. Queremos tapar as brechas, Senhor. Nos fortaleça, Senhor. Estamos aqui reunidos, vigiando, meu irmão. Vamos fazer turno, relógio de oração, e vamos buscar, e vamos em frente, vamos vencer essa grande batalha, porque Neemias venceu essa grande batalha. E nós também. Vamos agir, né? Vamos agir. Deus tem nos dado a visão. Vamos trabalhar. Amém? Essa semana agora vamos estar mandando um número de cestas básicas lá para o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos. Olha que coisa, nossa igreja é pequena. Estamos fazendo uma obra, meu irmão, ajudando aqueles que estão necessitados. Isso Sanbalate e Tobias não gosta. Sanbalate e Tobias deve estar colocando na cabeça de alguns: não vai levar alimento para a igreja, não. Você tem que comprar para você, não dá o dinheiro para comprar cesta básica, não.
você precisa comprar outras coisas para você, para o teu conforto. Ei, meu irmão. Ei, meu irmão. Nosso tempo aqui na Terra, nós não sabemos quando vai expirar. Moisés orou, Salmo 90, 12. Moisés fez uma oração a Deus e fala: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós encontremos corações sábios. Moisés fez essa oração. Moisés estava pedindo a Deus: Senhor, não deixe que eu gaste meu tempo naquilo que não é para me edificar, Senhor. Não deixe que eu gaste meu tempo naquilo que me afasta de Ti, Senhor. Esse tempo não é contado para Ti, mas eu quero um tempo que seja contado, Senhor. Quando eu amo meus irmãos, quando eu tenho comunhão, quando eu perdoo, quando eu me arrependo, quando eu busco a santidade, são tempos que são contados, Senhor. Qualquer coisa diferente disso é tempo que não é contado para Ti. Vigiar, orar, vigiar e agir. A obra não pode parar. Amém? A obra não pode parar. Quando Satanás viu Jesus na cruz do Calvário, pendurado, ele estava lá presente, na figura daqueles romanos, na figura daqueles sacerdotes e de tantos outros, dizendo: Jesus perdeu. Satanás venceu. Aí quando chegou no terceiro dia, que Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia, eles foram procurar Jesus, não estava lá. Mas diz que Pedro viu um lenço dobrado na cabeceira onde Jesus tinha ficado, e ali a mensagem era: a obra ainda não acabou, eu vou voltar. Ei, meu irmão, não se deixe vencer por essas coisas. Nós vimos que Sanbalate e Tobias e seus aliados fizeram de tudo para que Neemias desistisse do seu sonho de reedificar as muralhas e de tapar as brechas. Reedificar as muralhas e tapar as brechas, e Satanás não quer que nós façamos isso. Ele quer que as pessoas vivam como se fosse desse mundo, que tenham suas vidas condicionadas às leis desse mundo. Mas nós não estamos condicionados a essas coisas. Nós temos algo em nós, que é o Espírito Santo, que nos revela, meu irmão, minha irmã. Ouça o que o Espírito Santo te fala. Não ouça o que os Sanbalates e Tobias têm falado no teu ouvido. Rechaça-os, rechaça-os. Não permita. Vá em frente. A obra do Senhor não vai parar. Amém? A obra do Senhor não vai parar. Neemias entendeu isso claramente e venceu. E fez aquela muralha, e tapou aquelas brechas. Assim você também deve vencer, meu irmão, minha irmã. Você deve tapar as muralhas e vencer essa batalha com união. Com união. Né? A união, orando, perseverando em oração, vigiando e colocando a obra de Deus em prática. Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a casa sobre a rocha. E deram nelas tempestades. Está vendo? Vai vir tempestades, meu irmão, e ela não caiu. E deram ela os ventos, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Você já ouviu a história do bambu? Você já viu como o bambu é diferente? A tempestade passa, ele se dobra, a tempestade vai embora, ele volta. É assim. Nós não vamos ficar prostrados. Nós temos uma missão que o Senhor nos deu. Nós vamos edificar as muralhas e vamos tapar as brechas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Estamos já encerrando.
Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Ele tenha falado ao teu coração. Transmita essa mensagem, repasse, compartilhe essa palavra com outras pessoas. Pegue o link lá no Facebook, entre lá no Facebook e clique em compartilhar, ele vai dizer qual é o link. Você pode copiar aquele link e mandar no WhatsApp, ou compartilhar mesmo lá no teu grupo do Facebook, mas mande essa mensagem, meus irmãos, porque há muitos que estão se deixando levar pelos conselhos de Sanbalat, pelos conselhos de Tobias, mas nós não. Nós temos Jesus, Isaías capítulo 9, versículo 6, e Ele será conselheiro. Ele é conselheiro. Jesus é o nosso conselheiro, e Ele nos guiou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está falando comigo e falando com você. Amém? Deus te abençoe. Deixa eu orar. Pai, nós te agradecemos por esta palavra que nos trouxeste nesta noite, Senhor. Que fé tinha esse homem chamado Neemias, que não sabia, não entendia nada de edificação, que não conhecia Jerusalém, mas ele propôs no coração, Senhor, edificar aquelas muralhas e aquelas portas que estavam fendidas, Senhor, pelo fogo, e eles foram lá e edificaram, Senhor, mesmo com toda aqueles obstáculos que surgiram, os Sanbalat, os Tobias, Amonitas, Asdoditas, tantos se reuniram contra eles, tentaram, Senhor, desestimular, chamando-os de fracos, Senhor, mostrando os obstáculos que tinham pela frente, mas, meu Rei da Glória, Neemias não se deixou contaminar, ainda que alguns tivessem se contaminados por um momento, mas Neemias, Senhor, não desistiu. Ele conseguiu levar o povo foi, Senhor, se uniu e aquela obra foi concluída, Senhor. Assim também, Pai, a missão que Tu deste a cada um de nós, como meu Deus, Sanbalates como a Tobias, Senhor, que tem tentado nos influenciar através das coisas que vêm nas televisões, nos rádios, nas redes sociais, que tentam nos desestimular dizendo porque você ainda está seguindo a esse Deus. Há tanto tempo que estão dizendo que Ele vai voltar. Aproveita a vida, quando você estiver velho, aí você volta. Senhor, nós não vamos cair nesses enganos de Satanás, Senhor. O nosso tempo é hoje, Senhor. Essa obra precisa ser feita hoje, Senhor. E nós não vamos dar ouvidos a Satanás, a Sanbalat, a Tobias, seja lá o nome que ele tiver, Senhor. Porque nós temos um Deus verdadeiro, temos a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Mestre, aquele que nos perdoou e nos limpou de todo o pecado, Senhor. A esse nós ouvimos, ao Espírito Santo que foi enviado, que habita em nós, Senhor. A esse nós ouvimos, Senhor. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que esta semente tenha encontrado guarida no coração desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, e que nós possamos seguir em frente e não desistir, em nome de Jesus. Senhor, se há algum enfermo que está vendo esta mensagem, Senhor, ou com algum parente nos hospitais por conta desse vírus, ou por conta de uma outra doença qualquer, Senhor, eu aqui quero, Pai amado, orar, pedir a Ti, Senhor, vá, Senhor, onde esta pessoa está, derrama, Senhor, a bênção da cura, Senhor, a bênção da libertação total, Senhor, livra-nos, ó Deus, desse vírus, Senhor, dessas enfermidades, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, Senhor, meu Senhor da glória, faça um rebuliço, como Jesus naquele dia, em que na cruz do Calvário diz que ele disse que eles não sabiam o que estavam fazendo, aqueles homens que o colocaram lá naquele lugar, mas diz que às 3 horas da tarde ele expirou, e a partir daquele momento, Senhor, na Tua palavra está escrito que o céu se escureceu, houve grandes estrondos e terremotos, e os sepulcros se abriram, Senhor, e muitos dos santos que estavam mortos ressuscitaram, Senhor. Senhor, visita os Teus santos, Senhor, que estão no leito desses hospitais, Senhor. Meu Rei da Glória, em nome de Jesus, que esse vírus, Senhor, vá embora, em nome de Jesus. Eu assim já te agradeço, abençoa cada irmão, Senhor, e cada irmã que estava aqui presente, aquele que está ouvindo de
num outro momento qualquer, que essas bênçãos recaiam sobre a vida deles, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E toda a igreja do Senhor diga amém. Amém? Meus irmãos, vá em paz, Deus te abençoe. Domingo, se o Senhor assim nos permitir, estaremos lá pela manhã, na Semente da Palavra, comunidade evangélica, Semente da Palavra, o nosso estudo bíblico às 9 horas da manhã. Estamos estudando sobre os dons espirituais. Chegue na hora, compre uma revista, temos ainda algumas revistas lá. Estude sobre os dons, vai ser uma bênção. Tivemos essa aula no domingo, foi uma bênção. Aprenda um pouco sobre aquilo que o Senhor quer derramar sobre a sua vida. Amém? Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.